Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de outubro de 2025, Dia das Crianças, dia da nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, tá? Nossa Madonna Negra. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Eu falei a data de ontem errada, né? Eu falei que foi 11 de setembro. E aí eu fui me tocar o motivo, né? Pelo qual eu cometi esse ato falho, né? E eu tenho visto algumas coisas, né? Mais do ponto de vista espiritual do que aconteceu no 11 de setembro. E então, acho que fiquei com aquela energia do evento, né, na minha mente. E foi bom, a gente pediu uma oração, né? E tá tudo certo. Eu queria agradecer a vocês que me corrigiram, tá? Tive duas alunas que gentilmente me corrigiram, uma inclusive pelo WhatsApp. Vamos ao nosso texto 7, o que é o Espírito Santo, segunda parte do nosso livro de exercícios. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta, na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à santidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade é que sejas completo? Não, né, gente? Não. A lição do dia, a 285. Hoje a minha santidade brilha, luminosa e clara. Hoje desperto com alegria, esperando apenas que as coisas felizes de Deus venham a mim. Eu peço que só elas venham e reconheço que o meu convite será respondido pelos pensamentos aos quais o enviei. E só pedirei coisas alegres a partir do instante em que aceitar a minha santidade. Pois qual seria a utilidade da dor para mim? Que propósito cumpriria o meu sofrimento?
e como o pesar e a perda poderiam me valer, se hoje a insanidade sai de mim e no seu lugar aceito a minha santidade. Pai, a minha santidade é a tua, que eu me alegre nela e através do perdão seja restituído à sanidade. O teu filho ainda é tal como o criaste. A minha santidade é parte de mim e também parte de ti, e o que poderia alterar a santidade em si mesma. Hoje a minha santidade brilha, luminosa e clara. Hoje a minha santidade brilha, luminosa e clara. Vejam que interessante, né? A chave para a gente compreender essa lição é justamente essa frase aqui. Se hoje a insanidade sai de mim e no seu lugar aceito a minha santidade. O que é essa insanidade? Essa insanidade é o sistema de pensamento do ego que me diz que eu sou culpada, que me diz que eu sou aquela miserável, desgraçada, pecadora, aquele ser humano horrível que está no planeta para pagar os seus pecados. Estou olhando o Aslan aqui dormindo, já feliz da vida, né? Então, hoje a minha santidade brilha, luminosa e clara, porque eu entrego essa insanidade ao Espírito Santo, né? Mas tem uma outra frase aqui que é importante. Eu só pedirei coisas alegres a partir do instante em que aceitar a minha santidade. E o que são as coisas que eu peço? Eu peço o tempo todo. Eu peço mesmo quando eu estou dormindo, eu estou pedindo. Por quê? Porque a minha mente está rodando ou o sistema de pensamento do ego ou o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então as minhas crenças estão ali na minha mente, rodopiando. Entendeu? As minhas crenças estão ali rodopiando. Então eu estou emitindo esse campo eletromagnético. Que campo eletromagnético é esse que eu estou emitindo? É o do ego ou é o do Espírito Santo? Quando eu aceito a minha santidade, isto é, quando eu me identifico com a imagem verdadeira, a minha imagem verdadeira, com o Cristo interno, com aquele que eu realmente sou, então, eu só pedirei coisas alegres. Se eu só pedir coisas alegres, eu só irei manifestar coisas alegres na minha vida, ok? Ainda tô na dualidade, mas em vez de eu ter aquela vida de altos e baixos, aquela coisa horrorosa, aquela coisa bipolar, eu vou ter uma vida mais assim, mais plana. E essa linha de base, digamos assim, ela é a linha de base das alegrias de Deus. Tá bom? Então hoje nossas santidades brilham luminosas e claras. 12 de outubro. Sendo gentis com nós mesmos durante tempos de dor. Texto de Melody Beattie, do livro A Linguagem da Liberdade. O processo de nos adaptarmos à mudança e à perda exige energia. A dor nos drena, às vezes exaustivamente. Segundo Patrick Carnes, algumas pessoas necessitam encasular-se para transformarem-se, enquanto atravessam a dor. Encasular-se para transformar-se, perdão. Podemos sentir-nos mais cansados do que o normal. Nossa capacidade de funcionar bem em outras áreas de nossas vidas pode ser reduzida temporariamente. Podemos querer esconder-nos na segurança de nosso quarto. A dor é pesada, pode nos exaurir. Podemos ser gentis com nós mesmos quando estamos atravessando mudanças e dor. Sim, queremos manter a disciplina da recuperação, mas podemos ter compaixão por nós mesmos. Não temos de esperar de nós mais do que podemos dar durante este tempo. Na verdade, não temos demais de nós mesmos do que dar demais de nós mesmos do que o normal. Irracionalmente esperamos. Eu acho que está faltando um verbo aqui.
nessa frase, eu não sei. Eu acho que não temos de dar mais de nós mesmos do que o normal. Irracionalmente esperamos, tá? Mas estou supondo. Tá faltando um verbo na frase. Podemos necessitar de mais descanso, mais sono, mais conforto. Podemos estar mais carentes e ter menos para dar. É isso mesmo. Está certo aceitarmos a nós mesmos e as nossas necessidades de mudança durante os tempos de dor, tensão e transformação. Podemos permitir a nós mesmos encasular-nos durante os tempos de transformação. Podemos entregar-nos ao processo e confiar que uma nova e excitante energia está sendo criada dentro de nós. Não demora muito, criaremos asas e voaremos. Bonito, né? Deus, ajude-me a aceitar minhas diferentes necessidades durante os tempos de dor, mudanças e perdas. É isso. Nesses tempos de transformação, a gente fica lá que nem a lagartinha dentro do casulo, né? Nesse tempo de desidentificação com o ego e identificação com o nosso ser real, o ser crístico, o ser búdico, o ser átmico. Então, nós ficamos lá guardadinhos, quietinhos, né? E é isso aí. É isso aí, gente. Deixa eu acertar essa câmera aqui que ela tá meio torta. Na verdade, eu acho que foi o meu gato que conseguiu mudar um quadro monstruoso de lugar. Tá tudo torto aqui em casa hoje. Mas enfim, gente. Então é isso. Vamos ter paciência com nós mesmos durante os nossos tempos de transformação, durante os nossos momentos de transição, tá? Vamos ter essa amorosidade, essa paciência, essa, como é que se diz? A serenidade de que estamos atravessando processos de mudança, de que esses processos consomem energia e literalmente consomem uma energia emocional muito grande. Por isso que eu recomendo tanto a vocês que passem por esses processos apoiados pelos florais, né? E eu faço as prescrições, quem quiser é só entrar em contato comigo. E os florais nos apoiam muito. Além deles lidarem, né, toda a medicina vibracional, a homeopatia, a antroposofia, elas além de nos centrarem, elas nos reconectam com o Criador, para que a gente possa fazer essa, como é que se diz, possamos voltar a captar a energia de Deus, porque são processos que nos drenam mesmo. Né? Se você estiver fazendo esse processo de forma séria, você está tendo a sua energia drenada. Especialmente se esse processo, como ela diz, estiver envolvendo lutos, perdas, mudanças. Às vezes, quando a gente passa por esse processo, as pessoas não querem mais nem ficar perto da gente. A gente tem amigos que não querem mais a nossa companhia, né? Então você liga, chama a pessoa para sair, a pessoa não quer muito ser grosseira, né? Ela fala, não, eu não posso. Então essa pessoa não quer mais nem ficar perto de você, né? Às vezes são os relacionamentos amorosos que acabam, às vezes há um afastamento temporário nos relacionamentos familiares, né? Porque a gente mudou, a gente não joga mais aqueles jogos, nós não somos mais as pessoas do passado. Então tudo isso dói, sabe, gente? Tudo isso dói, tudo isso é complicado, né? Tudo isso precisa ser, como uma reconfiguração, né? Como uma reconfiguração. A vida muda. Eu ia falar. A vida muda, né? Às vezes você está num processo de mudar de casa, de mudar de emprego, de mudar de relacionamentos, né? Seja paciente com você mesmo, com você mesma, seja amoroso, seja tolerante. Lembre-se de que você vai sair no final desse processo transformado e fortalecido. É um outro nível de consciência.
É como se nós estivéssemos numa zona, né? Que o Dr. Hawkins, ele no livro Poder versus Força, são aqueles níveis de consciência do ego até a gente chegar no nível de consciência da coragem, que é o primeiro nível de consciência do ser, né? Esse degrau é muito difícil. A gente sair da culpa, da apatia, do orgulho, do desejo, da vergonha, da ira, né? A gente está saindo desse nível de consciência densa, baseado na ilusão da separação, baseado como é que eu vou dizer para vocês, na crença de que somos nós contra os outros, né? Porque na forma você pode inclusive, digamos assim, por exemplo, ser um advogado e você vai lá para defender o seu cliente e, entre aspas, combater aquela pessoa que está sendo injusta com o seu cliente. Mas no conteúdo você está vendo o ser crístico, né? Então você tem uma ética, você tem uma integridade, você tem uma compaixão, você tem uma misericórdia, né? Você tá saindo desses níveis de consciência mais baixos, né? Deixa eu dizer para vocês aqui quais são, né? Você tá saindo, né? Você tá indo pro primeiro nível. Ó, o primeiro é pro primeiro nível do ser. Então, vergonha, culpa, apatia, pena, que é a vitimização, né? A consciência de vítima, o medo, o desejo, a ira e o orgulho. Você está chegando no primeiro nível, que é o nível da coragem, a coragem de mudar, né? E a partir da coragem, a gente vai para a neutralidade, que é uma coisa que um curso em milagres nos ensina o tempo todo. Vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Você está dando um pulo, e esses primeiros níveis, eles são penosos. A gente sair da consciência de vítima é penoso. Então você está tendo uma reconfiguração. Imagina só que você tem o seu telefone celular, né? E aí chega um determinado momento lá no seu telefone celular que ele fala assim para você: olha, eu acabei de baixar o sistema operacional, a nova versão do Android ou do iOS, do iOS. E aí, quando você estiver pronto para fazer a atualização, digite a sua senha. Ou eu vou fazer a atualização às 3 horas da manhã, né? Aí, às 3 horas da manhã, se você for pegar o seu celular, ele está consumindo uma bateria horrorosa. Ele está lá desinstalando o iOS antigo, o sistema operacional antigo, e está instalando a nova versão. É uma atualização, você não pode mexer com ele. Ele tá lá quieto. Não funciona. Se alguém te ligar, vai dar fora de área de cobertura. Se alguém te mandar uma mensagem de WhatsApp, a mensagem não vai entrar. É você. Você tá nesse momento. Então tenha paciência, porque eu posso dizer para vocês, eu conheço muitos sistemas de caminhada espiritual. Conheço vários. Gente, um curso em milagres é nível atômico. O que eu quero dizer com nível atômico? Nível atômico, usina nuclear, tá bom? São alguns gigawatts de potência. Nesse livro aqui, tá? Por sinal, hoje à noite teremos live, capítulo 12. Já vou dizer para vocês qual é a sessão que a gente vai estudar. O investimento na realidade. O investimento na realidade. Hoje à noite investiremos na realidade, tá? Então, o curso em milagres é atômico, é uma usina nuclear, tá bom? 1 minuto, gente. Por quê? Por que eu acho isso? Porque é muito potente. Você, com 1 ano de prática de exercícios, você já tem uma transformação total. Um ano de prática de um curso em milagres equivale a 10 anos de uma boa psicoterapia. Uma boa psicoterapia, o que é raro hoje, tá? Você tem um sistema de uma prática que só depende de você, da tua força de vontade, né? Ele é profundo, ele é abrangente e ele é detalhado.
um poder de transformação muito grande, tá bom? Você já está aqui no 5º ano comigo, então, meu querido, minha querida, imagino que a sua vida já deva estar completamente diferente. Amor Encantado, Marianne Williamson. Vamos lá. O romance é um dos templos sagrados que enfeitam a paisagem da vida humana. É transformador e curativo quando abordado com reverência, mas sempre potencialmente perigoso quando abordado com menos do que isso. Nossa tendência é não ter humildade perante o amor, é desprezá-lo em vez de nos curvar a ele. É pôr considerações mundanas na frente da necessidade emocional para manter alguém em nossos braços. Quantos já pagaram um alto preço por sua superficialidade perante o amor? Como um castelo circundado por uma floresta cerrada e impenetrável, um amor encantado é tanto ameaçador quanto convidativo. A floresta está repleta de dragões mágicos que assaltam os transeuntes descuidados. Não é qualquer pessoa que passa pelos portões daquele castelo. Brinca dentro do pátio e sai viva. Concordo plenamente. É preciso ser um príncipe para abrir caminho na floresta e enfrentar os dragões. Então, mesmo que tenha coragem para fazer isso, não à toa a gente falou do primeiro nível, né, do ser, o nível da coragem, tem de encontrar a princesa adormecida e beijá-la de modo tão especial que a desperte. Só pode fazer isso se estiver com sua espada e seu escudo. Do contrário, os dragões do amor irão mastigá-lo e cuspi-lo, e a princesa lamentará que mais uma vez alguém tentou salvá-lo, mas não conseguiu. A princesa aqui é uma metáfora do Espírito Santo, tá bom, gente? A princesa aqui é uma metáfora do hemisfério direito do cérebro, tá bom? É lá que a maioria de nós, príncipes e princesas, geralmente está. Quando entramos no consultório do terapeuta, no consultório de um terapeuta ou para um grupo de apoio. Ela está falando dos grupos de 12 passos, tá? Ela frequentou muito, não sei qual, ela não fala, mas ela deixa claro que ela frequentou. Talvez ainda frequente. A procura de conforto depois de algum tempo no campo de batalha do amor. Milhões de nós, como soldados ingênuos cantando no começo da guerra, pensando que vai ser fácil e depois voltando para casa em sacos de plástico. Essa é a nossa história psíquica de amor. Sentamos então aos pés de amigos e conselheiros, chorando e gemendo. O que eu fiz de errado? Ninguém nos disse que precisávamos de uma espada. Ninguém mencionou que precisávamos de um escudo. Ninguém nos ensinou os místicos elementos básicos. Na verdade, não sabíamos que existiam. O amor é uma jornada de herói e a jornada de herói é um caminho nobre, mas difícil. Reconhecendo isso e o tratando como tal, concede-se ao amor a grandeza e o poder que ele merece. Uma mente superficial pode atrair facilmente o amor, mas falta a ela a musculatura emocional necessária para mantê-lo. O amor é uma atividade diurna tanto quanto noturna e exige que nós nos tornemos criaturas do dia e da noite. Cada parte do que somos é exposta para a revisão, para que nos desfaçamos de tudo que é pesado e baixo dentro de nós e possamos reclamar o que é leve e alto. O romance, então, torna-se um míssil espiritual, tirando-nos de onde estávamos e levando-nos para onde devemos ir. Onde estávamos? No escuro. Para onde vamos? Para a terra do sol. A intimidade estende os braços agora para o seu elemento natural, unindo os corações, formando um campo de força de luz suficientemente brilhante para afastar a escuridão do mundo. Toda a raça humana está agora passando de um reino para outro, e o relacionamento é um dos nossos modos de travessia, levando-nos através das águas do consciente para a terra que fica mais além, para o supraconsciente,
para o superconsciente, né? Não é um dos nossos modos de travessia. Eu acho que assim, é uma das nossas salas de aula. É uma das nossas salas de aula. Nessa sala de aula teremos que nos treinar. Não é possível fazermos essa jornada sem a iluminação divina para clarear o nosso caminho. Há uma relevância sagrada nos profundos encantamentos do amor que dá significado à alegria e também à dor. A compreensão sagrada mantém unidos os nossos corações, apoiando-nos como apoiamos um ao outro para subir a escada do nosso eu mais elevado. É nosso remédio quando o coração está se partindo, sentindo que a lida em que estamos, tentando dar à luz nossas almas, é difícil demais e que morreremos se continuarmos. Forças invisíveis cuidam de nós durante a nossa transfiguração do eu para o eu maior com letra maiúscula. O amor vem para destruir o que precisa ser destruído em nós, para que algo novo apareça. É a metáfora da borboleta. Vocês sabem que os biólogos descobriram que quando a borboleta está lá no casulo, a borboleta se encasula, né? Ela solta o fio daquela seda pela boca e ela se encasula, né? Aí ela fica lá alguns dias, eu não sei quanto tempo esse processo dura. Mas nesse tempo ela vira sopa. Não é estranho? Ela vira uma sopinha. Ela não é ela vira sopa. É bizarro, mas é a verdade. Depois vocês podem até fazer uma busca no Google. Ela vira uma sopa. Aí ela tem um corpo novo todo formado, que é um corpício de borboleta. Aí ela tem as asinhas formadas. E aí ela ainda vai ter que batalhar na luta para ela poder sair do casulo. Não é fácil a vida da borboleta. No entanto, todos nós amamos borboletas. Aqui onde eu moro tem muita borboleta. Eu amo borboleta, então praticamente todos os dias eu vejo uma borboleta. Outro dia estava subindo a minha ladeira com vontade e disposição e vejo uma borboleta azul desse tamanho assim. Gente, uau, que alegria, né? Então é esse o processo pelo qual nós estamos passando. Estamos sendo destruídos para que algo novo apareça. Virgem Maria, não sabia, já que vou parar. Não pare! Dói muito mais ficar parado. Dói virar borboleta, mas dói muito mais não virar. Entenderam? Sejam bravos, sejam corajosos. Eu estou segurando na mão de vocês o nosso Mestre Jesus e o Divino Espírito Santo. É difícil passar por isso, entregar-se profundamente às águas do romance íntimo, brandir o seu poder e suportar a dor, sem a noção do amor de Deus operando esse processo em nós, e verdadeiramente está. Deus nos dá novos olhos, novos ouvidos, novos corações e novas mentes. Precisamos dele se quisermos aprender a amar de verdade. Os olhos do corpo nos mostram coisas maravilhosas, de quadros a crianças, a natureza. Porém, são também vulneráveis aos truques de Maia, a ilusão, né? A dança dos fantasmas que formam o caleidoscópio do mundo físico. A dança dos fantasmas que formam o caleidoscópio do mundo físico. Outro mundo para o qual Deus nos entrega, espera-nos do outro lado de nossa ilusão. O amor encantado vai nos levar até lá. Quando o amor é alegre e sublime, quando ele machuca, ele é devastador. Isso aqui é falso. O amor jamais machuca, né? São as nossas defesas contra o amor que nos machucam. Mas ela está falando de uma forma coloquial. Quando é verdadeiro, é duradouro. Quando é encantado, é milagroso. Esse reino agora chama o mundo todo. E amantes encantados, com novos olhos, sensatos e inocentes, proclamam sua existência e anunciam seu endereço. Seus olhos são como as lâmpadas da rua para mim. Eles me dizem que eu estou em casa, que é aqui que eu moro, que estou seguro, que eu consegui.
Há alguém esperando para falar comigo e me abraçar. Quero saber de tudo, e agora corro pelo gramado para abrir a porta, para dizer: estou em casa. Para ver seus olhos, saber que este é o endereço certo finalmente, graças a Deus. O romance é uma dança de sombras, emocional e sexual, executada por nosso mais verdadeiro eu através de um véu espiritual, quando você está verdadeiramente procurando se encontrar no outro, né? E permitir que o outro se encontre em você. A gente não está falando aqui de relacionamentos casuais. Esse véu não é ilusão, mas uma diáfana realidade. Dentro dessa realidade, flutuamos num líquido amniótico espiritual, preparando-nos para nascer outra vez. A arte do amor é um parto emocional. Emergimos abraçados à luz de uma nova vida, alegre e apavorante ao mesmo tempo. O monstro pode clamar em voz muito alta dentro de nós, quando o estertor da morte o domina. No momento em que a fera está para se transformar na bela, não é o caso. No momento em que a fera está para se transformar no príncipe, um parceiro não iniciado pode dizer covardemente: isso precisa de muita manutenção. Não posso. Vou embora. Então, se acontecer, a gente abençoa e deixa ir, tá? Dói. Dói muito. Mas a gente deixa ir. É porque o próximo está chegando. Encontramos uma dimensão completamente nova na alegria e na tristeza. A luz do amor ilumina os aspectos extremamente desagradáveis de nós mesmos, aquelas antigas fraturas escondidas sob as rochas internas. Dentro do túmulo estão latentes nossa energia, nossa paixão e nosso amor, aparentemente mortos, mas apenas adormecidos. O amor chegou para remover a rocha, anunciando a ressurreição da sanidade e do eu. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado na estrada foi Maria Madalena. Seus olhos eram os mais preparados para ver a pessoa luminosa de Jesus, não os de sua mãe, não os de seus discípulos, não dos seus seguidores. Os dela, sim, ela o viu primeiro porque estava apaixonada por ele. Não, ela o viu primeiro porque ela era a consorte dele. Ela era a mulher dele. Ela era o yin, o feminino dele. Também estava apaixonada. Na verdade, alguns acreditam que fossem casados. Durante 2000 anos, sua história foi psiquicamente selada. Nossa mente coletiva ainda não preparada para entender o mistério de sua conexão divina. Porém, à medida em que nossa consciência romântica se ergue, iluminada e abençoada, a um nível completamente novo, essa união ficará mais clara. Quem era ele para ela e quem era ela para ele. É um dos hieróglifos cósmicos ainda fechados na alma. Partes deste mistério começam a ser esclarecidas à medida em que uma letra é decodificada e logo depois outra. Começamos a compreender a palavra veja. Jesus e Madalena viam um ao outro. Não há verdadeira existência sem ver realmente. Até aprendermos a realmente ver um ao outro, não aprenderemos a ser. Dizer eu vejo a sua beleza, ou a sua força, ou a sua coragem, ou outra coisa qualquer significa: eu sei que a sua beleza está aí, porque eu a vejo, mesmo que você não a veja ainda. Você pode mostrá-la em minha presença com segurança. E quando fizer isso, eu a guardarei como uma dádiva preciosa. Eu a receberei com amor e com honra. Não me basta ver algo em você. Devo aprender a guardar o que vejo. Até sermos abençoados pelo amor místico, vagaremos para sempre na morte viva das nossas mágoas e do nosso sofrimento. Então, num momento encantado, seremos libertados do que éramos. O fato de ser amado nos envolve e a morte se transforma numa nova vida. Eles foram malvados comigo. Sei que foram. Queriam me matar. Sei que queriam. Pensam que sou uma pessoa do mal. Sei que pensam. E você? Seus olhos são mais difíceis ainda de suportar. Você tem pena de mim? Não. Você ri de mim? Não. Você zomba de mim? Não. Eu olhei para você.
Agora descanse, você me disse. O passado acabou e foi só um sonho. Meu amor está aqui com você e os meus braços são a porta. Apenas fique comigo agora. Não há nada mais. Só para vocês entenderem esses textos que se desconectam, aqui está o livro, tá? Então, ela vem com o texto normal e depois ela coloca essas partes aqui que são mais poéticas. Como se ela tá contando uma história de um relacionamento, né? Tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Ela tá falando aqui pra gente que quando esse amor chega, né? Esse amor, ele chega com muita força. E ele, como Jesus nos diz em Um Curso em Milagres, o amor expulsa o medo. Quando ele expulsa o medo, ele traz tudo que é diferente do medo, ele traz à tona tudo que é diferente do medo. Entendem? E aí a gente tem que lidar com essa energia negativa, com essa densidade do ego, né? Nós temos que lidar com os nossos ciúmes, nós temos que lidar com a nossa possessividade, nós temos que lidar com o medo da rejeição, com o medo do abandono, com o medo da traição, com o medo de sermos humilhados e diminuídos, com o medo da nossa própria vulnerabilidade diante da outra pessoa, a quem amamos, a quem estamos começando a amar. A gente tem que lidar com o medo da perda, porque às vezes a vida vem e tira a pessoa de você. Às vezes não é a pessoa que te abandona ou te rejeita. A pessoa pode morrer. E de repente você não tinha uma pessoa tão importante na sua vida para temer perder. E agora você tem. Então, vem a nossa vergonha. Nós sentimos que não somos bons o bastante. A gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, o que esse homem viu em mim? Quando esse homem me enxergar direito, ele vai embora. O que essa mulher viu em mim? Quando essa mulher vê realmente quem eu sou, ela vai embora. E às vezes esse movimento, e isso aqui é verdadeiro, é mais verdadeiro para os homens, né? Os homens tendem a ser mais corajosos na esfera do trabalho e as mulheres tendem a ser mais corajosas na esfera do amor e dos relacionamentos. Às vezes isso é demais para os homens. Então, às vezes o homem sai correndo, ele fala assim, com essa mulher aqui eu vou virar um capacho. E eu não admito isso. Não vai. Mas é assim que eles pensam. E aí o homem sai correndo, vai embora, foge. Né? Sai correndo a 100 por hora. Né? Mas nós que já estamos nos treinando aqui nesse movimento de Um Curso em Milagres, conheceu alguém, se apaixonou, entrega a relação para o Espírito Santo. Conheceu alguém, a relação terminou, entrega o fim da relação para o Espírito Santo. Conheceu alguém por quem você se sente muito atraído, entrega a atração para o Espírito Santo. Pede para ele conduzir, pede para ele ir mostrando o que é isso que está chegando aqui para mim na minha vida. É aqui que eu quero estar? É nessa relação que eu quero entrar? Meu Divino Espírito Santo, se isso for bom para mim, então me ajude a seguir adiante. E se isso não for a lição que eu preciso aprender nesse momento, mas sim uma ilusão do ego, leve essa pessoa embora. Vocês vão ficar impressionados com a força de realização que essa oração ela nos traz. Essa oração é infalível. Tá na dúvida sobre aquela pessoa? Meu Divino Espírito Santo, me mostra quem é essa pessoa, verdadeiramente. Me mostra o que essa pessoa tem para me oferecer. Me ajuda a eu me conhecer e a eu saber o que eu quero, para que eu possa então entender se essa pessoa vai ser esse parceiro que eu tô querendo na minha vida, né? Faça uma lista do que é importante para você, daquilo que a gente falou essa semana. Qual é a minha visão de mundo, qual é a minha espiritualidade, qual é o meu posicionamento político. Ah, Jaque, por que você diz que o posicionamento político é importante? Porque o posicionamento político é visão de vida. É a sua visão de vida. É a sua visão de vida o seu posicionamento político.
Quais são as coisas que são caras para você? Em que você acredita? Né? Em que você acredita? Quais são os seus valores? Quais são os seus interesses? Quais são os seus objetivos de vida? Onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer construir com esse parceiro, com essa parceira? Em termos materiais, em termos emocionais, em termos mentais, em termos físicos. Vocês querem ter um filho? Ah, eu quero muito ter um filho, mas ele não quer. Então, não tente transformar o outro. Permita que o outro não queira. Ah, ele já tem 3 filhos do primeiro casamento, ele não mais quer ser pai. Então você vai para um que queira. Porque tem homem que tem 5 filhos do primeiro casamento e quer ter um filho com você. Confia. Confia na realidade. É isso que a gente vai estudar hoje à noite, gente. Confia na realidade. A realidade é sua amiga, ó. O investimento na realidade. Vamos sair da fantasia do ego. Ah, Jaque, ele adora uma birita. A diversão favorita dele é ir pro bar quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, segunda-feira de manhã, às 10 da manhã, ele não consegue levantar porque estava bêbado. É isso que você quer para sua vida? Nós temos, homens e mulheres, mas muito mais as mulheres, nós temos o péssimo hábito de enfeitar o pavão quando a gente conhece um homem interessante. Você começa a colocar penas de pavão nele que ele não tinha. Na verdade, talvez ele fosse um peru de bicho, tá? Peru, talvez ele fosse um peru. Aí você começa a pegar penas de pavão imaginárias e espetar no traseiro dele. Não é pavão, é peru. Tá bom? Não faça isso. Você quer um pavão? Espera pelo pavão. Perus podem ser extremamente divertidos. Eles também têm aquela cauda engraçada e eles fazem glu, 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 glu. São divertidíssimos. Eu tive a oportunidade de ter contato com perus numa viagem que eu fiz a trabalho em 2007 para a África do Sul. Uma das grandes aventuras da minha vida. Um dia eu vou contar para vocês sobre isso. Uma família de perus, são muito divertidos, mas peru não é pavão. Pavão não é arara. Arara não é tucano. O que você quer? Um tucano? Os tucanos que a gente tinha aqui na rua foram embora. Não os vi mais. Então, veja o que você quer, o que é importante para você. Você quer ser mãe? Você não quer ser mãe? Conheço meninas hoje com 30 anos. Eu tenho um amiguinho que tem 35 anos. A mulher dele deve ter isso, essa idade, 32, 33. Ela falou pra mim, não quero ser mãe. Eu falei pra ele, e pra você? Pra mim tá ótimo. Se ela quiser, também tá ótimo. Se ela mudar de ideia, pra mim também tá ótimo. É isso. Imagina você querendo ser mãe, o homem não querendo ser pai. O homem querendo ser pai e você não querendo ser mãe. Imagina você querendo viajar o mundo e o homem quer viver numa fazenda no Mato Grosso e não sair de lá nunca. Imagina você querendo estudar e o homem com o 2º grau achando que tá tudo ótimo. Imagina esse homem querendo construir um império e você dizendo pra você que quer morar no puxadinho da casa do seu pai. Não combina. Não vamos tentar forçar o outro a ser alguém que ele não é. Essa é a sombra do ego. Vamos procurar aquele indivíduo que tem a afinidade comigo. Tem um ditado que diz: pássaros de mesma plumagem voam juntos. Quem é você? Você é uma águia? Procure uma águia macho. Você é um peru? Procure uma perua. Você é um pavão? Procure uma pavoa. Você é uma arara fêmea? Procure uma arara macho. Para isso você vai ter que saber quem você é. Para de querer transformar arara em tucano. Não vai rolar. Descubra quem você é. Primeira coisa, o que eu quero? O que eu quero de um relacionamento? Quais são os meus valores não negociáveis? Ah, pra mim fidelidade é não negociável e eu tô namorando um rapaz
que os últimos 17 relacionamentos dele terminaram porque ele traía as namoradas. Mas comigo vai ser diferente. Eu conheço um caso assim. Não, comigo vai ser diferente porque eu não admito traição. Então prepare-se para um relacionamento curto. Se isso for bom para você, beleza. Se você quiser casar, montar família, ter filhos, vai procurar um homem compatível com você. E não julgue o cara porque ele trai. Ele trai porque ele precisa trair. No dia que ele não precisar mais, ele deixa de trair, mas no momento ele tem essa imagem fenomênica. E tá tudo certo. Ele tá no aprendizado dele, você está no seu, tá bom? Hoje, a minha santidade brilha luminosa e clara. Hoje desperto com alegria, esperando apenas que as coisas felizes de Deus venham a mim. Eu peço que elas venham e reconheço que o meu convite será respondido pelos pensamentos aos quais o enviei. E só pedirei coisas alegres a partir do instante em que aceitar a minha santidade. Pois qual seria a utilidade da dor para mim, que propósito cumpriria o meu sofrimento, e como o pesar e a perda poderiam me valer se hoje a insanidade sai de mim, e no seu lugar aceito a minha santidade. Pai, a minha santidade é a tua. Que eu me alegre nela e através do perdão seja restituído a sanidade. O teu filho ainda é tal como o criaste. A minha santidade é parte de mim e também parte de ti. E o que poderia alterar a santidade em si mesma. Gente, lembrando, amanhã eu decolo às 6 da manhã para Brasília, para depois pegar um avião para Macapá. Não sei que horas o vídeo sai amanhã. Acabei de me lembrar que eu vou ter que botar esse livro na minha bolsa, tá? Então não sei que horas o vídeo vai sair. Eu vou levantar 4 da manhã, tá bom? Hoje à noite a gente tem a nossa live, se Deus quiser, às 19. Vamos estudar o capítulo 12, o item 3, o investimento na realidade. Venha comigo, estude o livro-texto. Não deixe de fazer isso, é muito importante, tá bom? Esta era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite. Bye, bye.